Eu converso agora com a doutora Tayana Aragão, que é oncologista clínica da Oncoclínicas de Aracaju. Doutora, eu gostaria de comentar sobre o câncer hereditário. Antes de falarmos sobre estratégias, a gente pode definir, por favor? O câncer hereditário é aquele que é adquirido a partir de uma mutação genética. Uma pessoa que adquire uma mutação genética, muito provavelmente vinda dos seus pais, esse paciente tem um risco maior de ter um câncer, e esse câncer advindo dessa mutação genética é o que a gente conhece como câncer hereditário. Quais tipos de câncer são mais comumente identificados nessa questão da hereditariedade? Os cânceres que são mais estudados são os cânceres de mama, cânceres de ovário, e aí na mesma síndrome vem o câncer de pâncreas, o câncer de melanoma. Então é uma síndrome conhecida como câncer de mama e ovário hereditário. E quais são as principais estratégias que nós temos para identificação, rastreamento desses tumores? Inicialmente a gente precisa diagnosticar a mutação. Então a primeira coisa é a gente identificar pacientes que provavelmente têm uma chance maior de ter essas mutações. Então a gente faz isso por história familiar, por diversos outros dados da história do paciente. E a partir do momento que a gente identifica, diagnostica a mutação, a gente implementa estratégias diferenciadas para proteger o paciente desse risco mais aumentado. Então para câncer de mama a gente pode lançar mão de ressonância nuclear magnética das mamas, que a gente não faz em pacientes que não têm mutação. Para câncer de ovário a gente discute cirurgia para retirada de ovário, a depender da mutação que a gente encontra, a depender da faixa etária da paciente que a gente está adiante. E para outras doenças a gente individualiza, principalmente baseado na história familiar. E a gente tem hoje os marcadores moleculares, que são exames bastante modernos, que fazem a identificação dessa mutação, que eu acho que é o primeiro passo. Os marcadores, a gente tem dois tipos de mutações. Então, tem mutações que a gente tem no tumor, então quando o paciente já tem um tumor, e tem mutações que o paciente tem no sangue, na corrente sanguínea, na saliva, está no corpo inteiro dele, e aí não necessariamente o paciente já teve câncer, né? Então, a gente tem esses dois cenários, são cenários diferentes. As mutações do tumor a gente usa mais para tratamento. As mutações que o paciente tem, independente de ter ou não tido câncer, aí essas mutações a gente usa para aconselhamento e para prevenir, de fato, futuras neoplasias. E, de uma forma resumida, aquelas famílias que têm esse histórico de mutações, a gente tem uma carga hereditária, o que eles têm que tomar cuidado com as novas gerações? Tá. O que a gente sabe é que os cânceres hereditários, eles são a minoria no conjunto, tá? Então, o mais importante é que todo paciente, tendo ou não mutação genética e câncer hereditário, tem que lembrar dos hábitos de vida. Alimentação saudável, prática de atividade física, evitar hábitos de vida que a gente sabe que sabidamente são hábitos maléficos. Mas, além disso, o paciente tem uma história familiar muito rica de neoplasias, de cânceres em familiares de primeiro grau, mãe, pai, tios, irmãos. Esses pacientes devem conversar ativamente com o seu médico, seja o ginecologista, o mastologista, o clínico geral, para discutir essa possibilidade. E ele aí vai encaminhar para um médico que tem alguma expertise em genética e em oncogenética. E aí, nessa avaliação, a gente avalia com mais critérios para definir se esse paciente deve ou não ser indicado para testagem, que é a pesquisa da mutação genética.